Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo. E esse propósito, ele permite que nós tenhamos um aprofundamento no relacionamento com Deus. Porque o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Ele é formado por 150 textos. Aqui na tela você está vendo Salmos capítulo 70, mas na realidade o livro de Salmos não é formado por capítulos, porque cada salmo é independente um do outro. O Salmo 70, que nós vamos ler hoje, não tem relação com o Salmo 69 e nem com o Salmo 71. Ele é um texto independente. E o livro de Salmos também não foi criado em ordem cronológica. Você tem o Salmo 3 e o Salmo 4, que foram escritos pelo rei Davi logo no começo do livro de Salmos, e você tem o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que viveu muitos anos antes de Davi. A verdade é que o livro de Salmos é uma coletânea, é uma coleção, é uma reunião dos escritos que foram feitos por vários homens ao longo dos anos que escreveram a respeito do que estavam passando na sua vida em um certo momento e que refletem como eles se relacionavam com Deus diante das circunstâncias. Então, o livro de Salmos, ele é uma oportunidade de conhecermos mais a Deus, e a reunião desses textos em 150 escritos permite que nós tenhamos 150 dias, que cobre 5 meses do ano. Nós temos cada mês com 30, 31 dias, então quando você se dedica a meditar nos salmos e aprender o que cada salmo nos ensina, você tem 150 dias de comunhão com Deus. Se você ler o livro de Salmos 2 vezes por ano, você tem 300 dias envolvido com a palavra de Deus e aprendendo de Deus. E o livro de Salmos, a organização dele é um convite para o nosso crescimento espiritual. Ele começa com o Salmo de número 1, falando que bem-aventurado, ou seja, que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo de número 1 já apresenta a fórmula para a felicidade do ser humano. E ele já começa dizendo que a felicidade vai ser bem-aventurado, vai ser bem-sucedido, vai ser feliz aquele que não andar no conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que praticam o mal e que se afastam de Deus. Você vai ser bem-sucedido e feliz se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? A palavra pecado significa errar o objetivo. Então, os pecadores são os que erram o objetivo da vida e acabam jogando a sua vida no lixo, fazendo coisas indevidas. Então, quando o Salmo número 1 fala que bem-aventurado, que significa feliz, vai ser aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos que erram o alvo da vida, os pecadores, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que vivem falando mal dos outros, fofocando, mentindo, enganando, sendo desonestos, trapaceiros. Se você não andar com essas pessoas, mas meditar na lei de Deus
de dia e de noite e para colocar em prática, porque aquele que faz isso será como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. O Salmo de número 1 faz essa comparação, dizendo que você vai ser feliz se você evitar os maus, meditar na lei de Deus dia e noite para pôr em prática, porque daí sim você vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas e que na estação própria vai dar o seu fruto e as suas folhas nunca vão secar. As folhas nos falam sobre a fé, a esperança, ela nunca vai se secar. Quando você está ao lado de um ribeiro de águas, você não vai ter a sua fé e a sua esperança em sequidão. E quando for o tempo próprio, você vai dar o seu fruto. Na infância, na adolescência, na idade adulta, na velhice e na morte, você vai dar o fruto próprio. Quando chegar o tempo de zelar e cuidar do cônjuge, dos filhos, você vai dar o fruto próprio. Quando chegarem os momentos difíceis de tribulação, você vai dar o fruto próprio, tendo paciência, tendo comunhão com Deus, tendo as emoções sob equilíbrio, porque você está plantado junto ao ribeiro de águas. O ribeiro de águas nos fala a respeito da vida. Água é vida. Nós temos várias passagens na Bíblia que falam que a água simboliza a presença de Deus, simboliza Jesus. O próprio Jesus disse: "Eu sou a água da vida. Quem estiver em mim, rios de água viva correrão dentro dele e jamais terá sede." Jesus disse isso em João capítulo 4. Então, quando você medita na lei de Deus dia e noite, você é como essa árvore que está plantada a ribeiro de águas. E o Salmo de número 1 termina dizendo que os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha que o vento espalha, eles são como a palha que se espalha pelo vento. Ou seja, que não tem direcionamento. E o Salmo de número 1 começa falando sobre como ter a felicidade. E ele avança, o livro de Salmos, ele avança, falando de muitas situações da vida. O Salmo de número 3, Davi fala que ele está cercado por inimigos, mas que ele consegue deitar e dormir. No Salmo de número 4, ele fala que os inimigos dele são muitos, mas ele consegue descansar. No Salmo de número 15, nós lemos que quem vai morar no céu é aquele que não usa a sua língua para falar mal a respeito do próximo e não aceita ninguém falando mal a respeito de outras pessoas, mas que é sincero e guarda o seu coração. Avança-se para o Salmo 17, onde se fala que o Senhor guarda os que confiam nele como a menina do seu olho. Avança-se para o Salmo 20, que diz que algumas pessoas confiam em carros e cavalos, e elas caem e não se levantam mais. Mas nós confiamos no nome do Senhor e estamos de pé. Como que nos dizendo que muitas pessoas podem confiar nos seus exércitos, na sua inteligência, nas suas estratégias, mas eles tropeçam e não conseguem se levantar, eles tombam. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor e nós, mesmo quando caímos, nós somos levantados. O Salmo 37 completa essa ideia que, ainda que o justo caia, ele sempre se levantará.
Depois nós temos o Salmo 42, que fala que por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei ao Senhor. Depois o Salmo 46 nos fala sobre o nosso socorro nos momentos de angústia. E diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O livro de Salmos nos ensina ainda a contemplar a natureza e enxergar nela o poder de Deus e como Deus é bom e cuida de todos nós. O Salmo 19 fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a glória das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Sem fala e sem linguagem, mostram a glória de Deus, e o sol sai do seu tálamo, passa por toda a terra, mostra o seu brilho e o seu calor, até que ele se põe. É um salmo que fala que quando olhamos para o céu e vemos nos dias ensolarados o sol, e sentimos o calor e a luz, podemos glorificar a Deus. Fala também que quando olhamos para as noites, vemos ali o brilho da lua e das estrelas e podemos glorificar a Deus. Fala que o céu, o dia e a noite não precisam dizer uma palavra. Só com a contemplação do que vemos no céu, nos dias em que existem nuvens, as nuvens formam imagens de animais, de pessoas. Nos dias em que o céu está límpido, vemos o azul, tudo refletindo a glória de Deus, sem que os céus precisem dizer uma palavra. E o livro de Salmos, ele fala sobre a nossa vida. O Salmo 40 fala que eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouve o seu clamor. O Salmo 27 fala que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, quando o Salmo 27 fala o Senhor é a minha luz, ele está dizendo, o Senhor é aquele que traz a iluminação do caminho. Ele mostra nas situações difíceis como achar a saída, o escape da situação de tribulação, da situação terrível. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele nos apresenta como ovelhas do seu pasto, e ovelhas são animais muito frágeis que precisam de um pastor. E o Salmo 23 vai nos colocar como ovelhas que são cuidadas por um pastor que nos faz deitar em pastos verdejantes, que significa que ele nos leva para lugar onde há provisão daquilo que precisamos, que ele refrigera a nossa alma, significa que ele nos dá paz, que ele nos guia pelas veredas da justiça e nos leva para junto de águas tranquilas, o que significa que ele nos dá consolo, conforto e auxílio nas horas difíceis. E esses salmos são apenas alguns dos salmos. Quando você chega mais próximo do final do livro de Salmos, você vê o Salmo 90, que nos fala que a nossa vida tem uma duração de 70 anos, na média, e que alguns, quando pela sua força e robustez chegam até os 80, têm os seus anos finais com enfado e cansaço. E por essa razão, Moisés, que é o autor do Salmo 90, fala para Deus: ensina-me a contar os dias, de tal modo
que eu alcance um coração sábio. Então Moisés traz um ensinamento para nós. Quando falamos com Deus, podemos pedir a Ele para receber sabedoria, para contar os nossos dias, de tal modo que cada dia nós sejamos melhores e possamos sempre progredir, avançar, prosperar e aprender o que cada fase da vida, o que cada etapa exige de nós, tendo uma vida mais leve, mais calma. E os últimos salmos, todos eles são salmos que dizem: louvai ao Senhor com tudo o que vocês têm, com instrumentos musicais, louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor jovens, velhos, crianças, todos juntos louvem ao Senhor, até que no Salmo 150 está o convite: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, quando nós lemos o livro dos Salmos, nós vemos que ele começa trazendo o conselho para sermos felizes, colocando Deus em primeiro lugar, porque seremos como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas e que dá o seu fruto e cujas folhas não secam. E ao longo do livro de Salmos, vamos aprendendo a lidar com os inimigos, com as tribulações, em como falar a respeito das coisas da vida, em como cuidar dos nossos dias, em como ter paciência e ter em Deus a nossa fortaleza e vencer as situações de abatimento e a contar os nossos dias de maneira sábia, inteligente e chegar no final da vida louvando ao Senhor. Hoje nós estamos no dia 70 desse propósito. Nós vamos ler o Salmo 70. Você está vendo na tela Salmos capítulo 70 e nós já falamos que o livro de Salmos não tem capítulos, mas ele tem textos que foram escritos e que falam da comunhão que cada pessoa que escreveu cada salmo teve com Deus. E o Salmo 70, ele nos fala sobre um pedido de pressa, de alguém que pede que Deus tenha pressa e que está diante de uma situação de perseguição. O Salmo 70 também tem uma imprecação. Vamos ler aqui o Salmo 70, o versículo 1 diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Então, o salmista aqui pede que Deus tenha pressa em dar uma resposta diante da sua situação. Agora, nos versículos 2 e 3, nós vemos uma imprecação. A imprecação é uma oração que pede a destruição dos inimigos. Veja o versículo 2 e 3. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. 3. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha, ha. Tem uma outra versão que diz assim: voltem as costas cobertos de vergonha, cobertos de humilhação, os que dizem, bem feito, bem feito. Então isso aqui é uma imprecação, porque a imprecação é uma oração que pede a ruína, a desgraça, a destruição daqueles que são os perseguidores. O livro de Salmos tem muitos salmos em que existem imprecações. Essas imprecações revelam a sinceridade do salmista. Aqui o Salmo 70 foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi faz muitas imprecações nas orações dele. E você pode perguntar, mas nós hoje podemos fazer essas imprecações? Jesus ensinou a orar pelos nossos perseguidores e a abençoar os nossos inimigos. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 até o versículo 47, está escrito: para amar os inimigos
E amar significa que você deve orar por eles, para que eles sejam salvos e parem de serem seus inimigos. Se você orar por eles e Deus fizer uma transformação na vida dos seus inimigos, eles vão parar de perseguir você, porque o poder de Deus vai transformar o coração deles. Mas aqui nesse tempo da leitura dos Salmos, a imprecação ela tem um propósito, ela nos ensina que quando nós estamos orando, nós devemos ser verdadeiros. Aqui na imprecação, Davi estava sendo sincero. Deus, eu não suporto mais ser perseguido. Pessoas ficam procurando a minha alma. Então que eles fiquem envergonhados, que eles sejam confundidos, que eles voltem as costas humilhados e que eles saiam do meu caminho. Ele estava pedindo para Deus, eu não suporto mais. Então, muitas vezes, nós quando oramos, temos vergonha de dizer que queremos a morte daquele que nos persegue, que queremos que a pessoa desapareça da nossa vida. Existem fases em que a perseguição é tão grande que o que nós desejamos é que a pessoa que nos persegue sofra. E o que devemos fazer quando esse sentimento está no nosso coração? Nós devemos confessar a Deus. Podemos fazer essa oração do Salmo 70. Quando você está em uma angústia, uma tribulação, você pode dizer: eu vou fazer a oração do Salmo 70. Eu vou pedir: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Que os meus perseguidores sejam confundidos e não consigam encontrar a minha vida, que eles fiquem envergonhados e fiquem humilhados, aqueles que me dizem bem feito, para que eles vejam que Deus está comigo. Então, eu posso pedir a Deus em sinceridade: Deus, eu não quero o mal deles, mas eu quero pedir que, nesse propósito de me destruírem, que eles sejam confundidos, que eles voltem atrás, que eles sejam humilhados, para que eles saibam que o Senhor é Deus. Dizer para Deus assim: Deus, eu quero o bem do meu próximo, eu quero o bem do meu inimigo, eu quero o bem dele, eu quero o bem dele. E dentro do coração ter o sentimento de querer que eles recebam o pagamento do mal que estão fazendo a nós, não é honesto, não é sincero, não é verdadeiro. E nós devemos ser verdadeiros com Deus. Quando você olha para uma pessoa com intenção de malícia, é melhor dizer: Deus, eu olhei para aquela mulher hoje e eu a cobicei. Então eu peço perdão porque eu olhei e eu desejei, mas eu peço que o Senhor me limpe do pecado e que eu tenha bons olhos. E na sequência que você confessa o pecado e é sincero com Deus, você deve evitar aquela pessoa, porque você sabe que ali existe um ponto que você pode ser tentado e pode tropeçar. As mulheres também precisam prestar atenção. Pode ser que alguém chame a sua atenção e que pode ser um ponto de tentação na sua vida. Algumas pessoas têm uma fraqueza em relação a dinheiro. Pode ser que recebam uma proposta indevida para não recolher um imposto. Então, nós devemos dizer: Deus, eu fui tentado. Eu quis não informar aquele imposto. Eu quis que aquela pessoa morresse porque ela ficou me perseguindo. Eu fiquei com ódio e eu desejo que aquela pessoa morra. Então, nós devemos confessar. A imprecação, especificamente, é quando você ora pedindo a morte, a destruição, a vergonha dos inimigos.
E quando o salmo tem uma imprecação, ele está mostrando, ensinando para nós. Quando vamos orar, devemos dizer para Deus, confessando o que está dentro do nosso coração. Esse comentário que nós fizemos de falar sobre os nossos pecados, quando somos tentados na malícia, quando somos tentados na desonestidade, é um adendo que nós podemos aproveitar na aplicação de que devemos ser sinceros e verdadeiros com Deus. Mas voltando para o Salmo 70, Davi ele pede pressa, porque a situação estava terrível para ele. Ele estava sendo perseguido e ele já não suportava mais. Quando você não suporta mais, você pode fazer um propósito de oração do Salmo 70. Você pode pedir, orando 3 dias, por exemplo, por uma situação de cura de um parente, dizendo: Deus, apressa em me responder. Apressa e me dá a resposta, porque eu estou sofrendo com essa situação de doença na minha casa, na minha família. Estou sofrendo com essa perseguição indevida no meu trabalho. Estou precisando da sua ajuda. Agora o versículo 4, ele fala: mas folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Se de um lado, no versículo 2 e 3, Davi faz uma imprecação, desejando que os seus inimigos sejam envergonhados, confundidos, que voltem atrás, que fiquem cobertos de vergonha, por outro lado, ele ora pelos santos. Ele fala que os santos, aqueles que buscam ao Senhor, fiquem em folga, fiquem tranquilos e que eles se alegrem no Senhor, todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação, aqueles que amam a Deus, que eles digam continuamente, que eles digam todo tempo, todo dia: engrandecido seja Deus. E ele termina o salmo, essa oração, dizendo: eu, porém, estou aflito e necessitado. Em outras palavras, eu desejo, no versículo 4, que os que te buscam e os que amam a tua salvação fiquem em folga e se alegrem. Só que eu, versículo 5, eu, porém, estou aflito e necessitado. Eu oro para que os meus irmãos fiquem bem. Só que agora, nesse momento, eu estou aflito. E eu estou necessitado de que o Senhor me dê livramento desses inimigos aqui, que eles estão me perseguindo. A situação está difícil. Por isso que eu estou pedindo que eles fiquem envergonhados. Eu estou necessitado de uma providência. Então, apressa-te por mim, ó Deus, porque eu estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, porque tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Em outras palavras, Senhor, não fique parado, olhando no céu, esperando, mas faça alguma coisa. Me ajude, porque eu preciso do seu socorro e eu preciso que seja rápido. Por isso eu estou pedindo pressa. Então, o Salmo 70 é um clamor pela pressa, um clamor a Deus para que ele se apresse em dar o livramento de uma situação de opressão, de aflição, de perseguição por inimigos. E ele faz aqui o pedido de pressa, ele faz uma imprecação nos versículos 2 e 3, desejando que os inimigos sejam confundidos e envergonhados e que sejam abatidos e humilhados. E um desejo que os irmãos fiquem bem, mas uma confissão: eu não estou bem, eu estou aflito e necessitado e eu preciso da pressa de Deus. E uma confissão de dependência. Veja a última frase ali: tu és o meu auxílio e o meu libertador. Uma confissão de que eu dependo de Deus. Por isso, Senhor, não te detenhas. Eu não vou fazer nada com as minhas mãos, porque eu dependo de Deus e eu peço pela providência de Deus. Tu és o meu auxílio.
e o meu libertador. É o Senhor que me liberta. É o Senhor que faz com que os inimigos saiam e sejam humilhados. Veja que ele fala que eles fiquem envergonhados e que eles sejam confundidos por meio da ação de Deus. Nos ensina que a dependência no sentido de que deixa Deus fazer aquilo que é justo e correto, porque ele sabe melhor o que fazer do que eu e do que você. Ele sabe o tempo certo de fazer a justiça e ele sabe como aplicar a justiça. Então não vamos levantar as nossas mãos contra os inimigos para nos vingar, mas vamos ter a absoluta dependência de Deus. Então o Salmo 70 é isso, o salmo que fala a respeito do pedido de pressa, quando nós não estamos mais suportando uma situação difícil. Você pode fazer propósitos de oração usando o Salmo 70. Você pode fazer propósito de 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias. Se uma situação se prolonga, você pode fazer oração de 40 dias do Salmo 70 ou até de 90 dias. Veja se você está passando por uma situação difícil e comece um propósito dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me responda com pressa, porque a situação está muito difícil e insuportável. Então, abra o Salmo 70 e faça a leitura dele. Ore, apressa-te, ó Deus, em me ajudar, apressa-te, ó Deus, em me socorrer, que fiquem envergonhados e confundidos os meus inimigos, que o Senhor faça com que eles fiquem com vergonha, que o teu povo seja abençoado e possam te engrandecer, mas eu coloco a minha vida, a minha aflição e necessidade nas tuas mãos, pedindo que o Senhor se apresse por mim, porque eu dependo do Senhor, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Ó Senhor, não te detenhas, mas me responde breve, me responde agora, me responde porque eu preciso do Senhor. Você pode orar dessa forma, com base no Salmo 70, clamando e pedindo a Deus para que Ele lhe dê uma resposta mais breve diante de uma situação que você não suporta e não tolera mais. Essa é a meditação do Salmo 70. Esses são os ensinamentos que nós colhemos, que nós devemos ter dependência de Deus, podemos pedir pressa para que Ele nos dê solução, que nós devemos ter Ele como nosso auxílio e que devemos ser sinceros naquilo que sentimos, porque Deus já conhece o nosso coração. Quando somos sinceros e confessamos os pecados, Ele nos livra do pecado e corrige a nossa rota, o nosso rumo. Ele nos orienta para o caminho certo. Vamos lembrar do Salmo 90, no versículo 12, onde Moisés nos ensinou a orar assim: Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Então vamos contar dia a dia da nossa vida, pedindo que Deus nos dê sabedoria para que a cada dia mais tenhamos sabedoria, inteligência, prudência, discernimento e conhecimento para fazermos o que é correto e cada dia mais avançarmos para o bem do nosso caminho e da nossa vida, honrando sempre a Deus. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, a graça e paz de Cristo. Amém.